do monte, né? E hoje nós iremos ver a glória de Deus no templo. Lembrando para vocês que a palavra glória tem muitos sinônimos, né? Significa majestoso, poderoso, né? Significa... A glória significa magnificência, grandeza. Significa dizer que Deus ele é nobre, ele é grandioso. A palavra significa também esplendor, poder. Então, existem muitos significados sinônimos para a palavra glória. Então, nós iremos ver a glória de Deus no templo, não nos templos de hoje, mas no templo que fora construído por Salomão. E eu gostaria de ler aqui, para nossa meditação, justamente a 2 Crônicas, capítulo 7, quando fala que a glória de Deus encheu o templo. Deus manda, quem queria construir o templo para o povo adorar a Deus era o rei Davi. Davi ele queria construir porque ele amava a presença de Deus, amava estar diante de Deus. E ele queria construir o templo, mas Deus não permite que o rei Davi construa o templo. Mas aí ele diz a Davi que quem construiria o templo era o seu filho. Então, seu filho Salomão. Então, quando Salomão começa a reinar em Israel, com pouco tempo, ele começa a construir o templo para os sacrifícios, para os holocaustos, para a adoração a Deus. E a história vai nos dizer, vai nos mostrar que esse templo era suntuoso, era grandioso. E quando Moisés conclui a construção daquele templo, a Bíblia vai dizer o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, ele fez uma oração depois que ele construiu o templo. Ele fez uma oração maravilhosa, pedindo que Deus ouvisse a oração do seu povo, quando o povo se voltasse para aquele lugar, ou quando o povo estivesse ali naquele lugar, Deus ouvisse a oração do seu povo, recebesse os sacrifícios. E aí a Bíblia diz o seguinte: tendo Salomão acabado de fazer a sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Então, queridos, falando sobre a glória de Deus no templo, após a organização de Israel como nação, tornou-se necessário um santuário central. Porque vejam só, quando o povo sai do Egito, eles vão para o deserto, passam ali 40 anos no deserto, depois eles entram na terra prometida, terra de Canaã. Só que quando eles entram na terra de Canaã com Josué, começa ali grandes lutas, grandes batalhas, grandes guerras, para que o povo de Israel conquistasse aquela terra prometida por Deus, porque haja visto que muitos povos, muitas tribos estavam vivendo ali. E até Davi, de Josué até Davi, muitas guerras houveram, né? Muitas guerras. Então, o povo começou realmente a ter paz, né? A ter mais um momento de conquista mais
apaziguada no reinado de Salomão. É quando ele constrói o templo, porque ele via essa necessidade de nação, como nação de Deus, como povo de Deus, ter um lugar específico para que o povo viesse para adorar a Deus. Então ele constrói o templo como ponto de reunião para todo o povo. Muito embora o rei Davi não tenha podido realizar este propósito, seu filho Salomão edificou uma casa em nome do Senhor. No dia da consagração do templo de Salomão, como nós lemos, a glória encheu, manifestou-se, né? Levando o povo a adorar e louvar o Senhor. Assim o templo passou a ser a referência oficial geográfica da presença de Deus no meio do seu povo. Isso não quer dizer, queridos, que Deus só estava naquele lugar. Não, Deus está em todos os lugares. Mas no Antigo Testamento, aquilo ali foi necessário como representação daquilo que haveria de vir, que era algo maior, que nós iremos ver em outra oportunidade, tá bom? Mas aí, a glória de Deus, que é o nosso ponto central aqui, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, ela vem sobre aquele lugar para que o povo entenda que Deus está recebendo a oração, recebendo a adoração, recebendo ali os sacrifícios, os holocaustos que o povo estava oferecendo. E é interessante a atitude do povo. Quando as pessoas, quando os sacerdotes, quando o povo vê, né, aquele fogo descendo, imaginem aí, né, aquela cena, né? Fogo descendo sobre aquele lugar, né? E a Bíblia diz que é como que fumaça, uma grande nuvem estava ali naquele lugar. Então todos puderam entender que era a glória de Deus que estava ali, ou seja, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus estava naquele lugar. E qual foi a atitude do povo? O povo se prostrou. O povo se prostrou diante, não do templo em si, mas diante daquilo que estava acontecendo, da certeza de que a glória de Deus estava ali. E eles não podiam nem entrar no templo. E se eles inventassem de entrar, com certeza seriam fulminados. Eles seriam mortos na hora. Mas aí o que é que eles fazem? Se prostram, encurvam o rosto em terra. E aí nós aprendemos que a gente não pode brincar com coisa séria. A gente não pode... Eu até falava aqui antes de começar o programa, né? Antes de falar com o Fernando pra gente colocar os hinos aqui. Eu dizia, Fernando, tem um hino que eu não tenho coragem nem de cantar em momentos assim, a não ser que seja um momento que eu esteja realmente concentrado ali em oração, em prostração. O hino diz assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Irmãos, não tem como a gente ver a glória de Deus e não se prostrar. Não tem como a gente ver a glória de Deus e ficar da mesma forma. É porque é algo grandioso, é algo poderoso. Todos os homens da Bíblia que puderam presenciar a glória de Deus, temeram a Deus, se prostraram diante de Deus. Como, por exemplo, né, o próprio Moisés, o próprio profeta Isaías, quando ele vê... Eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, ele se prostra, né? Como o povo aqui, como também lá na construção do tabernáculo, quando a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, o povo se prostra. Aqui também o povo, quando vê a glória de Deus, se prostra diante de Deus. Então, isso quer dizer o que para nós? Precisamos ter cuidado, precisamos da glória de Deus, da presença de Deus. E precisamos nos ter o coração humilde, ter um coração não soberbo,
diante da glória de Deus. Então, a atitude do povo foi de se curvar e adorar a Deus, louvar a Deus. Quando eles presenciaram a glória de Deus, eles louvaram a Deus, eles adoraram ao Senhor. Por que eles fizeram isso? Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles tinham a convicção de que o que estava acontecendo ali não era algo natural, era algo sobrenatural. Era Deus se manifestando através da sua glória para o seu povo. Após a edificação do templo, por muito tempo Israel pecou contra o Senhor, violando a aliança e caindo na idolatria. Isto lhe custou julgamento e exílio. Ezequiel teve visões da glória de Deus, deixando e retornando ao templo, como sinal do castigo e restauração do povo de Deus. O pecado, ainda que sem penas eternas, atrapalha a comunhão do já salvo com Deus. Mas é a questão que ele traz aqui para a gente, é que embora tivesse acontecido tudo isso, o povo, com o passar dos anos, começaram a servir, a adorar a outros deuses. E Deus às vezes dava visão aos profetas para que as visões do templo, para que o povo se voltasse, porque o templo era a consciência de que Deus deveria ser adorado e somente Deus deveria ser adorado. Então, na conclusão da solenidade que houve aqui no templo de Salomão, a Bíblia diz o seguinte: ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Eita, queridos, foi algo grandioso. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos musicais, e adoravam ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, né? Podemos ver já a glória de Deus no tabernáculo, no Monte Sião, na nuvem que seguia o povo de Israel no Egito, na coluna de fogo durante a noite. E acabamos de ver também a glória de Deus enchendo o templo de Salomão. Quando for na próxima semana, tá bom? Sexta-feira nós não teremos, sexta-feira, melhor dizendo, nós iremos provavelmente concluir esse assunto, né? E nós iremos ver a glória de Deus em Jesus Cristo e a glória de Deus na igreja. Veremos, nós já vemos tudo isso e aí continuaremos, porque tudo o que vemos até agora são tipos, representações daquilo que haveria de vir, que é maior do que tudo aquilo que a gente já viu, por incrível que pareça.